Oiê, tudo bem? Espero que sim. Eu já começo esse vídeo pedindo para que você clique em gostei, para que você se inscreva aqui nesse canal. Você também pode ativar o sininho das notificações para que você consiga receber os próximos vídeos. E outra coisa, já me segue lá no meu Instagram, vai aparecer bem aqui e é o local onde eu converso com vocês diariamente. É mais fácil de estar todos os dias lá pelo Instagram. Então, no vídeo anterior nós conversamos sobre vencer o dia mal e hoje nós vamos conversar sobre devocional. Eu quero te trazer algumas dicas, quero contar para vocês o aplicativo que eu uso para fazer as minhas devocionais, mas antes de tudo eu queria iniciar esse vídeo sobre devocional falando um pouco da importância do devocional na nossa vida diária em relação à nossa intimidade com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Então, vamos pro vídeo. Até porque a nossa intimidade com Deus, ela nos faz conseguir ficar firmes nesse mundo de tanto agoneio, como eu gosto de falar, porque, minha gente, se não for a presença do Senhor nas nossas vidas, estamos lascados, na verdade. Eu acredito firmemente que não são as adversidades ou as dificuldades que têm o poder de nos afastar de Deus, mas pelo contrário, essas adversidades, elas revelam como tem sido a intensidade do nosso relacionamento com Deus. E eu já quero deixar essa pergunta para você, para que você possa refletir sobre isso. Como tem sido a intensidade, ou melhor, qual é o grau de intimidade que eu tenho tido com o Senhor? Porque as dificuldades, elas apenas revelam como nós estamos, como está o nosso relacionamento com Deus. E é importante que Ele esteja tinindo da melhor forma, para que tudo fique bem, para que a gente consiga sobreviver nessa vida agoniada. Eu imagino que você conheça aquela parábola em que Jesus ele diferencia a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Basicamente, essa parábola ela fala sobre fundamento, sobre o nosso alicerce, ou seja, sobre aquilo que é profundo, a forma como nós temos construído. Nesse sentido, Jesus ele chama o homem que constrói a sua casa sobre a terra de louco, de insensato. Isso porque ele ouviu as palavras de Jesus e não colocou em prática. Aí acontece que quando Jesus ele compara essas duas casas, ele fala que existem três coisas que acontecem com elas. Vem chuva, vem enchentes, vem o vento e a casa construída sobre a terra, ela desaba, mas a casa construída sobre a rocha, ela permanece inabalável. Isso porque ela tem um alicerce, porque ela foi cavada muito profundamente. E o devocional é uma das coisas, uma das disciplinas espirituais que faz com que o nosso alicerce ele esteja muito firmado no Senhor, na sua palavra. Certo, agora você já entendeu que o nosso objetivo de fazer a devocional todos os dias é para que a gente consiga obter mais profundidade e mais intimidade no nosso relacionamento com Deus. O significado de devocional, ele está relativo à adoração. E para falar de devocional, eu quero separar ele em dois: o tempo devocional e a vida devocional. Então vamos primeiro para o tempo devocional. Quando eu digo tempo devocional, eu estou me referindo ao secreto, o momento em que nós separamos uma hora específica do nosso dia para ler a Bíblia, tem vários textos, enfim. Agora que a gente está em tempo devocional, eu quero explicar como eu faço. Nesse caso, eu gosto de fazer o meu tempo devocional durante as minhas manhãs, então logo que eu acordo, eu já pego o meu caderninho, pego a minha Bíblia, caneta, lápis, essas coisas, porque eu gosto de anotar esse devocional. O que acontece? Eu uso o aplicativo da Bíblia, que vai estar aparecendo aqui nessa lateral para você. E nesse aplicativo, ele é muito bom porque ele tem várias devocionais prontas, tem vários textos guiados, assim, de diversos temas. Relacionamento, de paternidade, cura, tem tudo. Realmente, ele é muito completo, eu gosto muito. Geralmente, eu gosto de fazer 2 devocionais pela minha manhã. E assim, tem plano de uma semana, de 3 dias, de mês, de 1 ano, você que escolhe. Mas antes de começar a fazer a leitura
desse plano, eu gosto de orar, colocar diante de Deus a minha vida, colocar diante do Senhor o meu coração, pedir para que tudo aquilo que eu venha ler possa penetrar no mais profundo da minha alma e que eu consiga sair daquele momento com algo que eu vou praticar. Não basta apenas ler a Bíblia ou fazer uma devocional. Se isso não se torna atitude, se isso não sai de dentro do nosso coração, como rios que fluirão de dentro de nós, não faz o menor sentido. Então, a devocional, esse tempo devocional durante a manhã é aquilo que vai me impulsionar durante o meu dia todo. Aquela palavra vai ficar ruminando dentro do meu coração e eu vou precisar buscar durante o meu dia como que eu posso aplicar aquilo que o Senhor falou comigo durante a manhã. Uma dica que eu quero dar é: escolha um momento do seu dia em que você está completamente desperto e você vai conseguir absorver tudo que aquela palavra traz. Por exemplo, eu não gosto de fazer devocional durante a noite porque eu sinto que eu já tô assim nas últimas, sabe? Eu já tô querendo só deitar, descansar e pronto. Então eu prefiro fazer isso logo pela manhã, até porque eu sinto que fortalece o meu espírito e eu já começo o dia tinindo. Depois que eu termino de fazer essa leitura desse devocional pronto, ele sempre tem um texto e depois tem alguns versículos, eu faço uma oração em relação àquilo, em relação àquele tema. Depois de fazer a leitura da minha devocional, eu já começo com a minha leitura da Bíblia. Eu faço um plano também desse aplicativo, que é a leitura da Bíblia no cronológico. Algo muito importante sobre o momento em que você está lendo a Bíblia. Talvez você esteja lendo os Evangelhos, ou Provérbios, Salmos, ou o Antigo Testamento, enfim. Algo muito importante é que a gente leia a Bíblia pausadamente, com muita atenção, pensando assim nos mínimos detalhes de todo aquele texto. A Bíblia, ela não é um livro ou algo que você lê assim, tipo um gibizinho, sabe? Que você vai passando quanto mais rápido você acabar. Não, o objetivo é que aquilo produza frutos dentro de nós. Então, nunca leia a Bíblia correndo, assim, com o objetivo de, tenho que me livrar logo e terminar isso. Algo que eu gosto muito de fazer é, eu vou lendo e de acordo com aquilo que eu tô lendo, ou eu paro para refletir, ou então anoto alguma coisa, mas algo que sempre acontece, eu começo a orar sobre aquilo que eu tô lendo. Seja no Evangelho, seja num Salmo, num Provérbio, ou em qualquer livro do Antigo Testamento, eu vou querer tirar daquele texto tudo aquilo que eu consigo. Existem algumas perguntas que eu sempre gosto de me fazer. Por exemplo, há algum exemplo a ser seguido? Ou melhor, há alguma promessa que eu possa reivindicar? Há algum princípio, há algum mandamento? Ou seja, que a gente possa examinar as escrituras de forma a destrinchar, sabe? Para que a palavra de Deus ela realmente penetre dentro do nosso coração. Acabei lembrando de duas perguntas também muito importantes que você pode fazer. Há algum pecado que eu deva confessar, ou que a partir desse texto eu reconheci algo dentro da minha vida que é completamente contrário à palavra? E a segunda pergunta é: como eu posso aplicar isso na minha vida? Sempre pense em realmente atitudes, em algo que você pode mudar daquele instante para frente. Agora, quando a gente vai para a parte da vida devocional, é onde a gente arregaça as mangas e coloca em prática. Eu lembro muito daquele texto em que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. E se tem algo que eu faço durante os meus dias que alimenta a minha vida devocional, ou seja, a minha vida normal do dia de cozinhar, limpar uma casa, estudar, atividade física, é orar sem cessar, é estar a todo momento falando com Deus. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito tagarela. Inclusive, é o significado do meu nome, uma pessoa muito falante. Então, algo que eu faço muito é conversar com o Senhor o tempo todo. Até porque se eu não conversasse com Ele, eu ficaria conversando comigo o tempo todo. Mas como eu não tenho nada para acrescentar à minha vida mesmo, então eu prefiro, ao invés de ficar conversando besteira na minha cabeça, eu prefiro conversar com o Senhor. E não necessariamente eu paro a minha louça e falo: ó, excelentíssimo Senhor. Não, às vezes é só então, Senhor. Eu começo a conversar com o Senhor sobre coisas, enfim, banais ou espirituais, ou
Algo muito massa que eu gosto de fazer também. Aqui em casa, logo que eu acordo, já tem louvor tocando 24 horas. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele habita no meio dos louvores, então eu quero que o Senhor ele esteja presente a todo momento. Passe a maior parte do seu dia falando com o Senhor, porque ele tá a todo momento falando com a gente. E assim, se você estiver lavando a louça, põe um louvor e só fica ouvindo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, pelo menos comigo. Eu acho que o Senhor, ele ama falar comigo nos momentos em que eu estou muito concentrada fazendo alguma coisa, o que é até engraçado, porque assim, se eu tô limpando a casa, ou se eu tô lavando a louça, ou fazendo alguma coisa, eu acho que é o tempo em que eu realmente paro, me concentro apenas em fazer aquilo, aí o Senhor começa a falar comigo. Então, outra dica muito importante, tenha momentos de ficar quieta, de solitude, de parar, de ficar sem agitação, o que é algo um pouco difícil para mim, mas é muito importante a gente simplesmente parar e ficar ali e falar assim, então, Senhor, eu tô aqui, fica à vontade, né? Pode conversar, tô aqui. Até porque, para falar com Deus, você não precisa de rodeios, ou, por exemplo, você chega no seu pai e fala assim, Pai querido e Pai amado, eu preciso nesse exato momento contar como o meu coração se sente. Não precisa de rodeio, você já chega, já conversa com o Senhor. E é basicamente isso. É um pouco sobre o nosso tempo devocional, a nossa vida devocional. Sobre a nossa vida devocional é colocar em prática tudo aquilo que nós estamos lendo, tudo aquilo que nós temos buscado conhecimento diante do Senhor, diante da sua palavra, porque é exatamente isso, nós precisamos conhecê-lo e imitá-lo, conhecê-lo e imitá-lo. Então, o tempo devocional você vai conhecer ao Senhor, é um momento de intimidade. Vida devocional, na sua vida normal você vai fazer o quê? Imitar ao Senhor. Fazer com que a gente consiga espelhar o caráter de Deus na nossa vida cotidiana, nas coisas mais bobas que você pode imaginar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e tenha edificado a sua vida. Enfim, já clica em gostei, comenta, compartilha, fica à vontade, me segue lá no meu Instagram. E é isso, um beijo, um cheiro, tchau!